Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E claro que quem é vivo sempre aparece, então apareci aqui, dei as caras aqui no YouTube, que eu tô morrendo de saudade, tá pessoal? Eu tô sumidinha daqui por fatores contra a minha vontade, na verdade por correria da vida e fatores externos, tá? Mas eu tô sempre nas redes sociais, praticamente todos os dias lá no Instagram com a galera e também puxando projetinhos de leitura de Dostoiévski lá no Facebook, tá? Lembrando que todos os contatos estão aqui do ladinho, também aqui embaixo no box de informações, tá? E aí, eu já gravei um vídeo há muito tempo sobre o livro A Velocidade da Luz, do Javier Cercas, que é um dos meus autores contemporâneos favoritos. E recentemente veio na caixinha da tag Experiências Literárias. Esse mesmo livro do Javier Cercas veio na caixinha de abril. E aí eu achei maravilhoso, porque eu sempre indiquei esse livro para todo mundo que eu conhecia. E eu já dei esse livro de presente para várias pessoas. E agora, como ele foi enviado na caixinha da tag, muita gente conheceu Javier Cercas. E como eu já li praticamente todos os livros dele, eu me senti na obrigação de vir aqui indicar para vocês mais um livro do autor. Na verdade, eu indico vários, mas eu resolvi indicar esse específico porque eu vi um filme recentemente na Netflix que me lembrou do livro e eu achei interessante porque também é um livro que mostra toda as manhas que o Javier Cercas tem de escrever uma boa história, porque o cara saca das coisas, sabe? Então eu vim falar com vocês hoje, pessoal, eu vim dar uma outra dica de Javier Cercas, vocês já estão vendo aqui no título do vídeo, né? Mas eu vim falar então com vocês hoje sobre O Impostor, que foi um livro lançado pela Globo Livros, e esse livro aqui eu recebi da editora na época, porque a editora já sabia que eu era uma grande fã do Javier Cercas, e ele tem uma capa muito interessante, ó. Estão vendo aqui que é um uniforme de campo de concentração, tá vendo? Da Segunda Guerra Mundial. E aí ele abre assim, ó, tá vendo? E fica um vazio aqui no buraco. E aqui temos o impostor da nossa história, que é uma história real, uma história baseada não, é uma história real, na verdade. É confuso porque a história do impostor é baseada em fatos reais. Mas o Javier Cercas decide contar a história real desse impostor, que é muito legal. Ou seja, Javier Cercas já começa, só pelo tema do livro, ele já dá um nó na nossa cabeça, né? Porque para quem leu A Velocidade da Luz sabe do que eu tô falando, porque ele coloca a gente no bolso e pronto, e deixa lá. E o filme que eu vi na Netflix, que me lembrou esse livro, é óbvio que eu já esqueci o nome, então eu vou pegar uma cola aqui, Os Prisioneiros de alguma coisa, mas espera aí. Não, nada de prisioneiro, é o fotógrafo de Mauthausen, é esse aqui, ó, dá pra ver? Não dá não, mas eu vou colocar escrito na tela, tá? O fotógrafo de Mauthausen, não sei se é assim que se fala, e a história do filme é o seguinte, ó, um prisioneiro catalão em um campo de concentração nazista rouba negativos de fotos das atrocidades lá cometidas. É baseado em fatos reais. E aí, quando eu assisti esse filme, que me foi indicado por uma pessoa muito querida, eu lembrei na hora do impostor. Porque como vocês podem ver, eu já mostrei, a capa do livro remete, né, a um campo de concentração. E no caso aqui desse livro, um campo de concentração de prisioneiros, e dentre eles também tem prisioneiros catalães, espanhóis e de outras nacionalidades também. Então, pessoal, o que é a história desse livro aqui? Tem um cara na Espanha chamado Enrique Marco, e ele é considerado o maior impostor de toda a história espanhola. Inclusive, assim, depois que a gente lê o livro, cara, tanto de coisa que ele contou, assim, que foi invenção da cabeça dele, dá até pra achar que ele foi um grande impostor, assim, da história mundial. O que aconteceu? Esse tal desse Enrique Marco aqui, ele virou uma das grandes celebridades da Espanha, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele forjou uma história dizendo que ele foi um preso de um campo de concentração, que ele foi um ativista político contra o regime de Franco, e que ele ficou preso vários anos e sofreu várias atrocidades. Então ele descrevia, assim, as cenas de tortura e as coisas pelas quais ele passou no campo de concentração. Só que tudo mentira, tudo mentira. E
essa farsa foi descoberta recentemente, tá, pessoal? Não foi muito não, ó. Essa farsa foi descoberta, foi desmascarada apenas em 2005, às vésperas de sua participação como representante das vítimas de seu país e ao lado do presidente da Espanha em uma celebração do campo de concentração de Mauthausen, que é o mesmo aqui do filme. Por isso que eu fiz essa associação, que eu lembrei, sabe? Então, assim, o cara pagava de representante dos fracos e oprimidos, dos que sofreram na guerra, nos campos de concentração, dos prisioneiros de guerra, sabe? E ele era, inclusive, representante nacional desses prisioneiros, né, na Espanha. Só que era tudo uma farsa, tudo uma grande e imensa mentira. Só que como todo farsante, como todo impostor, ele é uma pessoa extremamente inteligente, claro. Então é óbvio que ele misturou elementos de realidade com ficção para criar a sua própria história. E é nesse ponto, galera, que a gente bate de frente com o que Javier Cercas escreve, com o que ele prega. O que é um escritor? O que é um escritor se não um cara que mistura fatos de realidade e ficção para criar sua própria história? Então eu tive várias epifanias aqui com esse livro, com a leitura desse livro, sabe? Ele mexeu bastante comigo, porque quando eu terminava de ler os trechos de análise do Javier Cercas, eu me perguntava o seguinte, tá, e aí? Quem que é o impostor então? Será que ele é tão impostor assim? Será que o Henrique Marco, o personagem real do livro, é tão impostor assim? E você, Javier Cercas, que também vive confundindo a gente com ficção e realidade, você também não é um impostor? Sabe? Então esse livro me fez ter vários questionamentos interessantíssimos, tá, pessoal? Então esse livro, além de contar a história real de um impostor muito famoso, né, espanhol, que é o Henrique Marco, ele também mistura uma narrativa, uma crônica, um ensaio, biografia e uma autobiografia, analisando as verdades e mentiras do personagem e as verdades e mentiras do escritor. E para fazer isso, o Javier Cercas, ele coloca que ele traz muitas referências pra gente, tá? Se no livro A Velocidade da Luz ele trouxe muitas referências contemporâneas de música, de cinema, inclusive de outros autores mais contemporâneos, aqui ele faz uma análise bem mais aprofundada do ser humano, das motivações do ser humano, para poder fazer o que o Henrique Marco fez, e também da vida do escritor, do narrador, do autor, o que é cada um desses elementos, né? E o que eu achei bem legal também é que o Javier Cercas, ele estrutura o livro em 3 partes, tá? A primeira parte ele chama de A Pele da Cebola. A cebola tem várias camadas, né? Então, nesse primeiro capítulo, ele vai contar pra gente a história que o Henrique Marco contou para a humanidade. E aí ele vai começar a descascar as cebolas dessa história. E aí ele vai contar a história que ele realmente descobriu sobre o Henrique Marco, tá? Gente, esse cara, ele é famosíssimo, tá? Tem filmes baseados na história dele, tem biografias escritas, né, por autores importantes espanhóis sobre a vida do Henrique Marco, tá? Então, assim, ele é um cara muito, quer dizer, ele morreu, nem sei. Ele foi um cara muito importante, uma figura muito importante para a Espanha. E pensa, né? A mesma coisa que, sei lá, falar que um cara que é uma celebridade absurda e do dia pra noite você descobre que tudo que ele contou na vida dele é mentira, né? Então essa primeira parte do livro, o Javier Cercas vai destrinchar, ele vai tirar as camadas dessa cebola e vai mostrar pra gente a verdadeira história e o que ele descobriu sobre a vida do Henrique Marco. A segunda parte se chama O Romancista de Si Mesmo. E é nessa parte do livro que o impostor conversa bastante com a velocidade da luz. Porque assim como nesse livro anterior... Deixa eu ver se ele tá aqui por cima. Aqui, ó, não me aguentei e fui lá pegar o livro. Esse livro aqui. Assim como em A Velocidade da Luz, aqui no Impostor, o Javier Cercas também vai falar muito sobre o papel do escritor,
né? Tipo, ele demorou muito para decidir escrever sobre essa história, porque ele teve um conflito muito grande interno. Se valia mesmo a pena escrever sobre um cara que resolveu escrever a própria vida, fugir da sua própria realidade, talvez, né? Inventar uma história para si mesmo. E quem vai culpar alguém de querer ser um herói, né? O cara era um Zé Ninguém, sabe? E quando ele viu a chance de virar um herói nacional, cara, que coisa sedutora, né? E com a inteligência dele, ele conseguiu fazer isso. Então, o Javier Cercas, ele ficou com esse conflito. Será que valia a pena escrever essa história para desmascarar e ele tirar de Henrique Marco a única coisa que ele tinha? Só queria fazer um adendo aqui, pessoal, não foi o Javier Cercas que desmascarou o Henrique Marco, não, tá? Foi um outro jornalista, que eu esqueci aqui o nome, eu anotei, mas eu esqueci. Foi um outro jornalista que descobriu tudo. E aí essa história veio à tona, então o Javier Cercas resolveu escrever sobre ela. E essa segunda parte aqui do livro, que ele chama do romancista por si mesmo, é sensacional. Sabe, quem aí almeja ser um escritor ou gosta de entender sobre o processo criativo, os conflitos de um escritor, né, vale muito a pena ler. Inclusive, tem disso aqui também em A Velocidade da Luz, mas aqui eu achei que ele foi bem mais profundo nas questões existencialistas e filosóficas, né? Tanto que ele cita muitos filósofos aqui, ele cita muita gente, ele cita Platão, ele cita Plutarco, Flaubert, Cervantes, Vargas Llosa, Oscar Wilde, Montaigne. Ele compara a história com várias personalidades aí também da história, da mitologia grega, romana. Então, a gente vê o conhecimento que o Javier Cercas tem, as moral que ele tem para escrever um livro assim, tá? Fico de cara. E a terceira parte do livro se chama O Voo de Ícaro, onde o Javier Cercas continua fazendo perguntas, continua se questionando a respeito da história do Henrique Marco e também criando na sua cabeça diálogos imaginários para tentar se convencer a escrever essa história. Tá, pessoal? E também tem um epílogo muito interessante, muito bom. Esse livro aqui é muito legal de ser lido, é interessantíssimo para quem se interessa pelo tema da própria Segunda Guerra Mundial, de prisioneiros de campo de concentração, mas fora do foco de atrocidades, de torturas e de mortes, não é outro foco, tá? Ao mesmo tempo, é um livro muito informativo, porque você vai conhecer vários aspectos aqui também de Guerra Civil Espanhola, de franquismo, de perseguições, de revolução, de prisioneiros de campo de concentração, tá? Mas, cara, é muito interessante quando ele fala que ele virou prisioneiro no campo de concentração alemão, o campo de concentração não foi o de Mauthausen que ele ficou, foi outro. Foi o de Flaubert, se não me engano. Flaubert? Pera. Falei tudo errado, claro. O nome do Flaubert é o coisa lá. O nome do campo que ele falou que ele ficou preso, foi o Flossenburg. Acho que é assim que se fala, tá? Só que, na verdade, ele não foi prisioneiro. Eu vou só dar esse spoilerzinho, tá? Ele não foi prisioneiro coisa nenhuma. Só para vocês terem a noção da mentira. Ele não foi prisioneiro coisa nenhuma. Ele entrou num programa, numa parceria do governo espanhol com o governo alemão para pagar dívidas de investimento na Guerra Civil Espanhola. Então ele participou desse programa e ficou vários anos trabalhando lá na Alemanha, para o governo alemão, tá? E ele falando que ele foi vítima, ficou prisioneiro do governo alemão, só que na verdade ele estava de boas lá, trabalhando, sabe? Só para você ver o nível das mentiras que ele contou. Então é um livro muito legal. Se você leu A Velocidade da Luz e gostou bastante desse livro, eu indico para você também Os Soldados de Salamina. Tá, vou pegar, peraí. Aqui, ó, pessoal, Os Soldados de Salamina, que é um livraço, que é, na verdade, o livro que levou o Javier Cercas ao estrelato, à fama, tá? Mas se você quiser fugir do tema do romance e quiser experimentar uma outra coisa de Javier Cercas, uma outra coisa muito boa, eu indico essa
essa biografia que é misturada com narrativa, com crônica, com romance e com investigação, e é muito bom, tá, pessoal? Agora, eu separei aqui um trechinho para ler para vocês, eu queria que vocês me ouvissem atentamente, por favor. Não pulem o vídeo, porque é um trecho sensacional, tá? Isso pra mim, que não tenho, assim, não tenho vontade nenhuma de ser escritora. Eu sou somente leitora mesmo, tá? Mas eu acho que pra quem tem vontade de ser escritor, ler o que ele coloca aqui é muito interessante. Então eu queria ler um trechão, mas eu queria que vocês me ouvissem, tá? Não pula. Então ele diz o seguinte, ó. Aqui nesse capítulo, como eu disse, ele tá filosofando aí, pensando sobre a função do escritor, do narrador, né? E aí ele fala o seguinte: a literatura é uma forma socialmente aceita do narcisismo, tal como o Narciso do mito ou como o Henrique Marco verdadeiro. O romancista é um ser totalmente insatisfeito com a sua própria vida, não apenas com a sua própria vida, mas também com a vida de maneira geral. E por isso ele refaz de acordo com seus desejos mediante o uso das palavras em uma ficção romanceada. Tal como ocorre com Narciso do mito ou com o Marco verdadeiro, a realidade mata o romancista e a ficção o salva. Porque a ficção não é nada mais frequentemente do que uma maneira de mascarar a realidade, uma maneira de se proteger ou até mesmo de se curar dela. Tal como Marco, o romancista inventa para si uma vida fictícia, uma vida hipotética, para esconder a sua vida verdadeira e ter uma vida diferente, para processar as vergonhas, horrores e insuficiências da vida real e transformá-los em ficção para ocultá-los de si mesmo e dos outros, de certa maneira, para evitar conhecer ou reconhecer a si mesmo, da mesma maneira que Narciso, se quiser viver por muito tempo, segundo o conselho que o cego Tiresias deu à sua mãe, Liríope, terá de evitar conhecer ou reconhecer a si mesmo. Tal como acontece com Marco, a ficção do romancista não é criada a partir do nada. Ele cria a partir de sua própria experiência. Tal como Marco, o romancista sabe que não existe ficção pura e que, se existisse, não teria o menor interesse e ninguém acreditaria nela, pois a realidade é a base e o combustível da ficção. Tal como Marco, o romancista produz suas ficções maquiando a verdade histórica ou biográfica e misturando verdades e mentiras, aquilo que realmente aconteceu com aquilo que ele realmente gostaria que tivesse acontecido, ou que lhe parece mais interessante ou mais apaixonante que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Cara, eu amo muito isso aqui. Tal como Marco, que estudou história e ouviu com atenção os protagonistas da história e absorveu seus relatos, o romancista sabe que é preciso mentir de maneira fundamentada, e por isso ele pesquisa com profundidade para poder reinventar a realidade com profundidade. Além disso, Marco reúne no nível máximo as qualidades que um romancista precisa ter: força, fantasia, imaginação, memória e, antes de mais nada, amor pelas palavras. Talvez mais pela palavra escrita do que pela palavra oral, sendo esta última, para o romancista, apenas um sucedâneo da primeira. Marco não só tinha sido, desde sempre, um leitor onívoro, como também um escritor compulsivo, autor de uma infinidade de relatos, poemas, artigos, fragmentos de memórias, manifestos, informes e cartas de todos os tipos. E presta atenção agora, Vargas Llosa tinha razão. Marco é genial, porque conseguiu alcançar totalmente em sua vida e durante muitos anos aquilo que os romancistas geniais conseguem alcançar apenas parcialmente e enquanto dura a leitura do que ele escreve. Ou seja, ludibriar milhares e milhares de pessoas, fazendo-as acreditar que ele era quem na verdade não era, que coisas que não existiram, e que é verdade aquilo que na realidade é mentira. Cabe agora perguntar, além de genial, Marco também seria assustador,
E se sim, por quê? Por que Marco é assustador? Porque ele se aproxima muito do ser humano? Porque ele se aproxima muito do escritor? Por que Javier Cercas se pergunta se Marco era realmente assustador? Porque ele se enxerga aqui em Marco. Ele vê a genialidade de Marco, criador, romancista, escritor, autor de belas narrativas, do seu universo, e todo mundo acredita. E aí, quando ele faz isso também, quando o Javier Cercas faz isso muito bem aqui na Velocidade da Luz, né, ele se vê como o próprio Henrique Marco. Cara, é sensacional esse livro. É muito bom, tá? Então eu indico para vocês, para ter uma experiência diferente de Javier Cercas. Ou para quem nunca leu o autor também, é sensacional, vale a pena também começar por esse livro, para você ver um autor que, cara, escreve bem, bicho escreve, sabe? E é por isso que eu sou muito fã dele. Inclusive eu li recentemente um outro livro do Javier Cercas chamado... eu já esqueci o nome também. Aqui, ó, pessoal, li também O Rei das Sombras, que foi o último livro lançado do Javier aqui no Brasil. Eu também recebi esse livro da editora, né, da Globo, né, Biblioteca Azul. E nesse livro aqui também ele faz um relato de um fato que aconteceu com um parente dele, do próprio Javier, na Guerra Civil Espanhola. Tá? E aí ele faz uma análise também bem interessante do papel do escritor em expor os fatos, tá, pessoal? Mas isso aqui fica um assunto para um outro vídeo, tá? Então nesse aqui o assunto foi O Impostor, que é um livraço do Javier Cercas. Recomendo demais que vocês leiam. E para quem gostou da Velocidade da Luz, lembrando que tem um vídeo meu super antigo aqui no canal sobre esse livro. E eu também gravei uma resenha sobre esse livro com spoiler lá pro canal da Tag. Eu vou deixar os dois aqui em cima, aqui no cardzinho de informações, e o link também aqui embaixo. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero voltar aqui mais vezes, com mais frequência, se tudo der certo. E por favorzinho, ouve o que a titia Isa tá falando. Leiam Javier Cercas. Tragam esse homem pra sua vida. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Um beijo então, pessoal. Obrigada pela companhia. Obrigada por assistir. Até os próximos vídeos. Tchau, brigadão.